Porque vamos ser muito honestos, abrir um centro espírita é fácil. O difícil é você manter. Não é difícil abrir um centro espírita. A gente não precisa pedir autorização para ninguém, não tem nenhum papa no nosso movimento, nós não precisamos pedir autorização para ninguém. Não precisa ir lá na aliança, na federação, ou seja lá onde for. Olha, eu posso abrir uma casa? Não, qualquer um pode abrir um centro espírita. Agora, manter essa casa é outra história. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente abre e fecha. Você abre aqui, ali, dali um tempinho a casa fechou. Por quê? Porque não tem estrutura, não tem base. Antigamente as casas espíritas elas se formavam como? Dentro dos lares das pessoas. Eram grupos familiares. Hoje isso praticamente não digo que deixou de existir, mas é um tipo de trabalho que já vai ficando cada vez mais distante. Essa realidade vai sumindo. Porque as casas espíritas hoje, elas fornecem condições das pessoas treinarem para abrir centros espíritas. Agora, vamos analisar a característica da turma. Qual é a característica dessa turma? Porque muitas vezes a característica de uma determinada turma é um trabalho específico dentro da própria casa espírita. Eles têm um perfil para trabalhar mais dentro da casa espírita do que aí fora. Claro que nós precisamos, na condição de dirigente, estimular para que a pessoa faça algo fora, que é o chamado trabalho de discípulo, mas não significa que ele não vá trabalhar dentro do centro, né? Então a gente precisa analisar o perfil da turma para ver se essa turma ele não tem uma característica de ficar dentro do centro. Então, investe neles para que eles possam fazer um bom trabalho dentro do próprio centro. Ou outro tipo de atividade, né? Evangelho no lar, que é o mais comum, a caravana ela inicia geralmente através do Evangelho no lar, ou a abertura de um centro espírita. E aí nós vamos analisar umas coisas. Tem perfil para abrir um centro espírita? Tem. Olha, eu estou com uma equipe ali, olha, o Fernando e a Maria José já se comprometeram, eles vão abrir um centro espírita. Eles já falaram, eles querem, eles têm esse compromisso, né, Fernando? Né, Maria José? Então, eles vão fazer isso e nós vamos fazer um trabalho, a gente quer. Então, da turma de escola deles, saiu lá 5 ou 6 que querem abrir uma casa espírita. Tem perfil? Tem. Ótimo, então vamos trabalhar para que eles possam realmente se estruturar dentro disso. Muito bem, agora isso precisa ser muito bem pensado. Existem fatores que são essenciais para a abertura de uma casa espírita. Primeiro, aonde vai ser essa casa? Ah, nós vamos abrir a casa numa favela. Pode esquecer, não vai dar certo. Como não? Porque você só vai atender a comunidade da favela. Você não atende mais ninguém. Quem está de fora não vai entrar na favela para ir para o centro espírita. As pessoas de fora não vão. Eles não vão entrar dentro da favela para ir no centro espírita. Primeiro porque existem diversas situações que precisam ser pensadas. Olha só um exemplo. Quando nós fazíamos o trabalho da sopa, de distribuição de sopa aqui em São Mateus, teve uma época que a gente entrava numa determinada favela que tem aqui perto, e nós recebemos um recado dos donos da favela. Ó, fala lá pro pessoal que se aparecer aqui da próxima vez vão levar chumbo. Por quê? Porque cada sábado era um carro diferente dentro da favela. Os caras ficaram assustados, falaram, pô, que negócio é esse? Cada semana um carro diferente aqui dentro. Quem são essas pessoas? Então tudo isso precisa ser pensado. Ah, a gente quer abrir Não abra um centro dentro da favela. Centro, você pode abrir até do lado, mas fora da favela, não dentro da favela. Porque senão você não atende outras pessoas a não ser o pessoal da favela. E já teve casos até de centros, isso é verídico aqui em Santo André, de um centro que abriu próximo de uma favela, do ladinho, e os traficantes falaram, ou fecha, e não teve jeito, fechou. Por quê? Se precipitaram, não receberam orientação devida, então as coisas não funcionam desse jeito. Nós precisamos ver se o plano espiritual vai apoiar aquela equipe de pessoas. Tem toda uma estrutura que envolve não só o campo material, logicamente que se já existir uma equipe material com esse ideal, no plano espiritual, provavelmente, pode se formar uma equipe. Só que precisa ser um trabalho em conjunto. Não é assim, vou abrir um centro espírita. As coisas precisam ser muito bem pensadas. E tomar muito cuidado com aquele aluno exaltado, que é o espírito exaltado. É aquele que ele parece um trator, ele quer fazer um monte de coisa. Só que se a gente analisar bem, ele não tem bom senso.
Ele não tem estrutura para isso. Ele acaba levando todo mundo para o buraco. Cai ele o primeiro e vai caindo todo mundo um atrás do outro. Porque ele não discerne. Então tudo precisa ser muito bem pensado. O Inconfidentes é fruto da turma da Cidinha, que é a 11ª escola, que é o pessoal que fazia caravana lá. Aliás, já é uma caravana que sempre existiu naquela região. E chegou um momento que o plano espiritual falou, olha, o centro já existe no astral. Ou vocês tomam vergonha na cara, ou o que vai acontecer? Vocês vão fazer alguma coisa, né? E aí a gente abriu lá o Inconfidentes com o pessoal da escola da Neide. Ok? Então tudo precisa ser pensado. Esse é o ideal, que cada escola de aprendiz do Evangelho possa abrir uma casa espírita. Então precisa ter um planejamento muito bem elaborado, né? Porque se não tiver, é melhor não mexer com isso. Precisa ver a intenção. Quer ver um exemplo muito curioso de um grupo de caravana que abriu um centro, aí recebeu orientação do grupo mediúnico da Casa Mãe. Não abram trabalho mediúnico ainda. A primeira coisa que a casa fez quando abriu foi fazer o trabalho mediúnico. Aí o negócio começou a desandar. Não abram trabalho mediúnico ainda, vão fazendo vibrações, estudos, vão reciclando, vão fazendo. Num determinado momento, quando perceber, a coisa flui. Por que a pressa? Então, percebem que tudo precisa estar muito bem estruturado para não ocorrer problema. É melhor demorar um pouquinho mais, mas quando já iniciar naquela estrutura do que fazer besteira, né? Muito bem. A caravana do Evangelho no Lar está indo para os lares previamente selecionados. Não é aparecer lá e bater na porta dos outros e falar, posso fazer evangelho na sua casa? Não! O ideal é que a gente já tenha o local mapeado, já conheça aquela região, de preferência realmente uma região muito carente, muito necessitada, e a gente começa a fazer as visitas nesses lares para fazer o evangelho. Isso é importante, a gente conhecer a região, saber como que é, não ir entrando de sopetão lá, principalmente nos dias de hoje, onde as gangues dominam determinadas regiões, a gente precisa saber onde está entrando. O evangelho no lar não é uma reunião social. O povo vai fazer evangelho, vou fazer uma torta maravilhosa. Nada disso. Já avisa a pessoa, olha, a gente só veio fazer um evangelho, só uma reunião espiritual na sua casa. Nós viemos ajudar de alguma forma espiritualmente através da informação, da libertação. Então, nada de cafezinho. E evangelho no lar não é reunião mediúnica. E isso, gente, já aconteceu, não uma, nem duas, nem três. Nós já conhecemos alguns casos aqui desta casa, de companheiros que foram fazer evangelho no lar, chegou lá, eu vi um obsessor assim. Apavorou a mulher. Pronto, acabou. E aí? Esse é o nosso... Ai, que médium bom esse, né? Em vez de ele levar consolo, ele deixa o pessoal apavorado. Aí todo mundo, mãe, o que é isso? Obsessor, o que é? O obsessor é um espírito mau que quer prejudicar todo mundo. Pronto, deixou a casa empolvorosa. Olha que bom evangelho esse, né? Então o evangelho não é reunião mediúnica. E também já vimos situações em que transformaram o evangelho no lar num trabalho de desobsessão. Nós vamos aqui desobsediar os espíritos dessa casa. Não precisa dizer o que aconteceu, né? Foi um desastre total. Porque as pessoas não compreendem, não sabem o que é aquilo, não convivem com mediunidade. Aí vem um espírito lá falando, eu vou matar o dono dessa casa. Poxa vida, peraí, é esse o nosso papel? Nós já tivemos trabalhadores aqui, médiums, bons médiums, que foram para a caravana e queria lá falar o que via, não sei o quê, e o dirigente, não pode. Vocês estão bloqueando minha mediunidade, eu tenho tarefa nessa área. Bom, então você vai exercer sua tarefa no momento certo. A pessoa não aceitou, logicamente não aceitou, explicaram para ela que a caravana não é trabalho de desobsessão, que a caravana é para levar só uma mensagem, mas não teve jeito. A pessoa não aceitou, é o médium fascinado. A pessoa não aceitou e foi embora. Não tem jeito. Porque você compromete a casa. E você abre uma brecha para o plano inferior começar a atuar nesse grupo. E aí o negócio está feito. O período de 4 a 8 semanas, fez o evangelho, a orientação foi dada,
Ótimo. Outra casa agora. Tá? Porque senão a pessoa fala, vocês podiam vir todo sábado, né? Eu falo, claro, lógico, né? Não era melhor só ir no centro? Não tenho tempo. A gente vai e leva a mensagem. Se a pessoa quer ou não, é outra história. Por isso que o nosso papel não é ficar convencendo ninguém, nem ficar criando dependência. A caravana do Evangelho não é uma arena para debates filosóficos, ideológicos, religiosos. A Cidinha sabe do que eu estou falando. De você ir lá e a pessoa começar a te questionar sobre religião e você entrar nesse debate. Né, Cida? Você lembra? Nós não estamos lá para isso. A gente só foi lá levar uma mensagem cristã. Por isso que a nossa mensagem é o Evangelho, que é universal. Nós não vamos lá falar de reencarnação, nós não vamos lá falar de obsessão, nós não vamos lá falar de perispírito, nós vamos falar de Evangelho. Só, nada mais. Visitas a asilos e orfanatos, como está colocado aí, podem ser considerados caravana se for um compromisso. Agora, se é esporadicamente, não é considerado um trabalho. Não é considerado uma caravana. Tá? Podem ser realizados esses trabalhos? Podem ser realizados. É o que eu falei, é o perfil da turma. Agora, se isso não for um compromisso, não se consta como um trabalho de caravana. Ok, gente? Então, algumas regrinhas básicas. No mínimo, uma vez por mês a caravana. Pode ser mais? Pode. Se tiver essa disponibilidade, pode. Né? A orientação sempre vem do dirigente, porém, o dirigente, na maioria das vezes, não acompanha a caravana. Tá? Ele pode acompanhar as primeiras vezes para orientar e deixar um aluno para ser o dirigente ali, o orientador. Então, o dirigente vai passar a orientação e é daquela forma que o povo vai seguir. Auxílio material, como alimento, às vezes a gente vê uma pessoa, um lar muito necessitado, pode ser feito? Pode, em caráter emergencial. A gente não pode transformar aquilo num trabalho de assistencialismo, mas pode ser feito, claro que pode. Percebeu uma grande dificuldade? Fala, olha, o grupo vai se reunir, aí não é um trabalho, não é uma obrigação do centro espírita especificamente, o grupo vai se reunir e vai fazer alguma coisa para que possa ajudar aquela casa específica. Mas o mais importante é a evangelização e não o auxílio material. Não que não se possa fazer em determinada situação que precisa ser muito bem analisada, conversada com o dirigente. Nada se faz sozinho. Não, deixa que eu faça isso aqui, isso é um problema, eu assumi isso. Não, peraí. Não, senhor. Isso aqui é um grupo. Você não está aqui isolado. Vamos conversar com o dirigente da escola, vamos sentar. Olha, em casa tal precisa disso, os caras não têm arroz, estão fulano doente, o outro estrupiado. A gente pode fazer alguma coisa? Aí vê a possibilidade de um auxílio específico, mas por tempo determinado, para não criar dependências. Okay? Não é esse o nosso trabalho. O nosso trabalho é levar a mensagem para capacitar aquelas pessoas a saírem daquela miséria e não mantê-los na miséria, que é muito diferente. Se o grupo puder estagiar com outra escola que já tem um pouco mais de experiência na caravana, isso pode ser realizado também. E, se for o caso e sentir que pode, distribua um evangelho segundo o Espiritismo, dê para algum lar específico, olha, está aqui um evangelho se vocês querem, mas precisa ser muito bem analisado, para ver se a casa não tem uma outra orientação religiosa, que eles só querem a gente ali para uma reunião espiritual evangélica, nada mais.